Nessa aula nós vamos falar sobre o modelo de Sommerfeld. Bom, então na última aula a gente discutiu o modelo de Drude, segundo o qual a gente conseguiu calcular propriedades de transporte elétrico e térmico. No modelo de Drude a gente considerou que os elétrons formavam um gás ideal clássico, então conforme está ilustrado nessa figura que a gente explicou na aula passada. Na aula de hoje a gente vai melhorar esse modelo e a gente vai levar em consideração que os elétrons são partículas quânticas sujeitas ao princípio de Pauli, princípio de exclusão de Pauli. Bom, então primeira coisa, vamos contrastar as aproximações do modelo de Sommerfeld com o de Drude, para ver onde que aparece a diferença. Primeira coisa, no modelo de Drude, a gente usou a aproximação de elétrons independentes, segundo a qual a gente desprezava a interação elétron-elétron. Sommerfeld, a gente vai fazer exatamente a mesma aproximação. Em Drude, a gente considerou a aproximação de elétrons livres. E isso significou que a gente desprezou a interação dos elétrons com a rede, exceto nos breves instantes que a gente modelou como instantâneos, nos quais havia a colisão do elétron com o átomo da rede. Exceto por esses momentos, o elétron, na ausência de campo externo, ele anda retilineamente, como está ilustrado aqui, sem nenhum efeito da rede. E se tiver o campo externo, ele sente só a ação do campo externo, conforme a gente discutiu na aula passada. Sommerfeld vai fazer a mesma aproximação. Tá? Essas duas aproximações permitiram ao Drude trabalhar o elétron na aproximação de gás ideal. E aqui que aparece a diferença, porque o Drude tratou os elétrons como um gás ideal clássico. O Sommerfeld vai tratar os elétrons como um gás ideal quântico. Tá? Então aqui tem duas perguntas fundamentais para a gente responder. A primeira é, por que é razoável a gente trabalhar os elétrons como gases ideais? Essa pergunta já apareceu na aula passada, já aparecia no modelo de Drude, e ela é bem intuitiva, uma vez que as densidades típicas nos metais é bem maior do que as densidades típicas nos gases. Então, por que a gente pode tratar os elétrons como gases ideais, pelo menos como uma aproximação? Por que isso é sequer razoável? Essa pergunta, como eu disse, já tinha aparecido na aula passada. A gente hoje vai poder responder ela melhor. A segunda pergunta é, por que esse gás ideal tem que ser tratado quanticamente? Essa talvez seja mais intuitiva, né? Já que o metal, justamente por ser mais denso, é razoável, né? Que a gente precise da quântica quando para um gás ideal, tipo um oxigênio molecular, por exemplo, não precise. No entanto, é importante a gente saber quais são as escalas físicas envolvidas. Por que a gente não pode fazer que nem Drude e a gente deve usar a mecânica quântica para estudar esse gás ideal? Então a gente vai querer responder essas duas perguntas na aula de hoje. Vamos começar pela segunda. Por que a gente precisa da mecânica quântica? Então, dado um gás ideal, quando que a gente pode descrever esse gás ideal classicamente? Essa é a pergunta. E bom, gás ideal não existe interação entre as partículas, mas quanticamente essas partículas têm uma função de onda associada, e essas funções de onda, a função de onda de uma partícula e da outra, podem se superpor. Quando as funções de onda se superpuserem, é fundamental levar em consideração efeitos de partículas idênticas quânticas. Aí, efeitos da estatística de Fermi-Dirac e de Bose-Einstein, como vocês viram lá na figura de estatística, são essenciais. Então, para o gás ideal poder ser descrito classicamente, é fundamental que as larguras dessas funções de onda sejam muito menores do que a separação típica entre as partículas, porque senão vai haver superposição da função de onda, né? E isso dá efeitos de partículas idênticas, conforme vocês viram no curso de quântica e de estatística. Então vamos ver o que essa condição diz para a gente. Primeiro, se o ΔX é muito menor do que a distância típica entre as partículas, a gente consegue relacionar isso com uma condição com as densidades. Porque a distância típica entre as partículas é da ordem de 1 sobre a densidade elevada a 1/3. Tá? Eu posso relacionar isso com um momento, porque pelo princípio de Heisenberg, né, ΔX, ΔP é da ordem de H cortado. Portanto, essa condição que eu coloquei aqui se traduz para uma condição dos momentos dada por essa expressão. Pausem o vídeo, façam as contas, né? E verifiquem que está correto. E eu posso, se o gás ideal é clássico, eu posso calcular, estimar qual é a largura dos momentos pensando em termos da estatística de Maxwell-Boltzmann, que dá, pensando até também aqui em termos de equipartição de energia, que o ΔP ao quadrado sobre 2m vai ser da ordem de kBt. Tá? Então isso relaciona a largura em momento com a temperatura típica. E, portanto, substituindo essa expressão aqui, a gente obtém uma condição para as temperaturas, ou seja, o gás ideal ele vai ser descrito pela mecânica clássica, ou seja, pela mecânica estatística clássica, desde que essa condição aqui seja satisfeita. Peço para vocês verificarem isso. Tá?
Uma maneira equivalente de escrever isso é: dado uma temperatura e uma densidade, o meu gás ideal ele vai ser descrito pela clássica desde que a temperatura seja muito maior do que a temperatura que eu estou chamando aqui de TQ, essa escala de temperatura, que é definida como h cortado ao quadrado, densidade elevada a 2/3, sobre a massa e vezes a constante de Boltzmann. Tá? Então, essa é a condição. No curso de Física e Estatística, às vezes vocês chegam nessa mesma condição de uma maneira diferente, em termos da ocupação média de cada estado. Peço para vocês relembrarem essa outra forma equivalente de pensar. Mas para a gente aqui, o importante em condensado é que, dada uma densidade e uma temperatura, essa é o que eu tenho que analisar para saber se eu vou precisar levar em consideração efeitos de estatística quântica. Então, nota chamando a atenção mais uma vez, aqui eu estou supondo que o gás é ideal, ou seja, eu estou supondo que não existe força entre as partículas. No entanto, esse gás ideal ele pode ser descrito tanto pela clássica quanto pela quântica. É necessário que ele seja descrito pela quântica quando essa condição aqui não for satisfeita. Essa é a ideia. Então vamos ver o que essa condição diz em termos de escalas numéricas. Gás de oxigênio molecular. Se vocês substituírem a densidade do gás de oxigênio molecular e a massa do gás de oxigênio, vocês vão ver que a temperatura TQ é da ordem de 10 a menos 3 Kelvin. Portanto, a temperaturas ambientes, o oxigênio molecular pode muito bem ser descrito pela mecânica clássica, mecânica estatística clássica totalmente. Agora, e quando eu tenho um gás de elétrons no metal? Por um lado, aqui a gente tem então duas coisas. A densidade vai ser maior. Então isso já vai tentar ajudar aqui a mecânica quântica. Porque o elétron no metal é mais denso do que a densidade do oxigênio molecular, né, nas situações cotidianas. Então isso daqui já vai elevar a temperatura TQ. E, além disso, a massa do elétron é bem menor do que a massa do oxigênio, que também vai contribuir para elevar o TQ. Juntando essas duas coisas, vocês podem botar os números estão aqui escritos, né? Vocês vão ver que a temperatura TQ para um gás de elétrons nos metais é da ordem de centenas de milhares de Kelvin. Ou seja, a temperatura ambiente é muito menor do que o TQ. Portanto, é realmente necessário usar a mecânica quântica para descrever o gás ideal de metais, de elétrons no metal. Resta ainda a pergunta fundamental de por que é sequer razoável pensar os elétrons como formando um gás ideal em primeiro lugar. Mas está claro aqui desse slide que esse gás, sendo ideal, tem necessariamente que ser descrito pela mecânica quântica. Tá? Então, na segunda parte da aula, vamos tirar consequências disso.